Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já soubesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Desde que nós inauguramos a nossa inconsciência, desde que nós adentramos como espíritos no reino hominal, nós começamos a desenvolver essa faculdade chamada mediunidade, certo? E a mediunidade, ela se encontra presente em toda a história da humanidade e em todos os livros sagrados. Todas as religiões
ela teve como, por início, fatos mediúnicos. A Bíblia, ela é um grande histórico da história da mediunidade no mundo. Nós vemos que a lei mosaica surgiu com as tábuas, né, recebidas no Monte Sinai, através da escrita direta. Nós vemos que a vinda de Jesus foi profetizada pelos médiuns, né, que trouxeram também o conhecimento da vinda do Messias. A vinda de Jesus, o conhecimento que Maria teve que estaria grávida, veio através de uma visão. José sonhou. Então, todos esses eventos são eventos mediúnicos. Então, a gente pode dizer que a Bíblia e que os demais livros das demais religiões são livros mediúnicos. Então, a mediunidade não foi invenção ou foi descoberta pelo Espiritismo. De forma nenhuma. A mediunidade sempre existiu. Bem, nós vemos que, em Atos dos Apóstolos, Jesus diz que, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, isso está em Atos dos Apóstolos, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha, Jesus já anunciando que nos últimos tempos, ou seja, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, esse momento de transição de um mundo de regeneração para um mundo de regeneração, nesses últimos tempos, a mediunidade será uma faculdade que estará sendo aflorada em toda a humanidade. E por que será que nós temos essa faculdade mediúnica? Para que serve? Emmanuel nos diz que a mediunidade dita por Jesus, essa luz que seria derramada em toda a carne, é justamente a mediunidade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a notícia que, da mesma maneira que nós temos a visão para ver, os sentidos para termos contato com o mundo exterior, como temos também o microscópio, o telescópio e outros instrumentos para que nós possamos ver além, a mediunidade existe para penetrar no mundo invisível. Então, é um sentido que nós temos para termos contato com esse mundo invisível, ou seja, o mundo espiritual. Porque somos espíritos encarnados, né, vivenciando uma experiência física, utilizando-nos de um corpo físico, que é um instrumento para a nossa evolução, mas não deixamos, em momento nenhum, de estar conectados, estarmos em sintonia com o mundo espiritual. Kardec nos diz que os espíritos se acotovelam aos encarnados, ou seja, existe uma população de espíritos desencarnados na erraticidade, no planeta Terra, muito maior do que a população dos espíritos encarnados. E nós estamos vivendo em comunhão com esse mundo. Ok? Está lá. E o livro dos médiuns, Kardec traz o que seria médium, um conceito de médium. Ele diz que todo aquele que sente num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. O que é que Kardec está dizendo com isso? Que todos somos médiuns. A mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana. Todos somos médium. O que diferencia em relação à mediunidade é o grau que nós percebemos o mundo espiritual. Essa é o diferencial. Mas todos vivemos em contato psíquico permanente com o mundo espiritual. Nós sentimos a vibração do mundo espiritual de diferentes formas, mas todos nós sentimos. Essa história de dizer, eu sou uma porta, eu não sinto nada. Eu não consigo perceber nada. Percebe. Só que muitas vezes a gente não está com as antenas tão
sensíveis para detectar que estamos em comunhão com o mundo espiritual, mas sempre estamos, certo? Então, Emmanuel nos diz que a intuição, característica mediúnica que todos nós possuímos, certo? A intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda inteligência é médium. Então, toda inteligência é médium porque todos nós temos a intuição das comunicações do mundo espiritual. Somos permanentemente intuídos pelos espíritos. Sempre. Vocês às vezes não estão... A gente pode ter... Vamos raciocinar aqui, vamos fazer uma reflexão aqui. Às vezes a gente não está pensando em determinada coisa, de repente, aquela ideia, aquela sensação, aquela lembrança nos chega, a gente não sabe de onde vem. Por que eu estou pensando nisso? Porque, de repente, eu estava bem e me veio aquela sensação, me veio aquela lembrança, me veio aquela ideia. Muitas vezes, e geralmente é a influência do mundo espiritual que nos vem através da intuição. Então, somos médiuns, todos nós, porque temos essa característica de, através da intuição, estarmos permanentemente em contato com o mundo espiritual. E Emmanuel nos diz ainda que o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substâncias mental em grande proporção. Então, o que quer dizer isso? Todos nós estamos como envoltos numa rede de energias mentais. O pensamento, ele é uma energia muito forte, muito mais forte do que a gente pode imaginar. E ele tem o poder de interferir sobre o mundo material, sobre a matéria. Muitas vezes, a gente pode pensar, exemplificar isso que eu estou dizendo da seguinte maneira. Quando a gente entra no centro espírita, acho que todos vocês devem ter a sensação de leveza, uma sensação diferente, de estar num ambiente tranquilo, que nos remete à calma, nos remete à reflexão, nos remete à prece, às ideias mais transcendentes. Isso é porque existe no centro espírita e nos ambientes também de religiosos uma aura construída através dos pensamentos que ficam ali alimentando essas energias boas. Diferentemente quando a gente vai num ambiente desagradável. Um ambiente, por exemplo, um manicômio, uma penitenciária. Será que a energia daquele ambiente, ela nos traz a mesma sensação da energia que nós sentimos quando nós adentramos a casa espírita ou a igreja, por exemplo? Não é diferente? Então, por quê? Porque ali existe um tipo de energia mental diferenciada. E nós, através da nossa intuição e até mesmo do nosso perispírito, nós assimilamos aquela energia. E ela pode nos trazer bem-estar ou mal-estar. Então, nesse sentido, todos somos médiuns, todos nós. E estamos todos interligados nessa rede mental, absorvendo e emitindo pensamentos, ondas mentais, e estamos interferindo no ambiente e nas pessoas que estão em comunhão mental conosco. Isso não é interessante? Então, nós interferimos no mundo através dos nossos pensamentos. O Espiritismo nos traz essa informação. A gente assim, por isso que Jesus nos chama a atenção em relação ao pensamento. Jesus nos diz que se alguém pensar em adulterar, já está pecando. Só em pensar, gente, pensar já é um ato reprovável, já é um ato... Por quê? Porque o meu pensamento ele vai interferir na energia do outro, na energia dos outros ou do ambiente. Por isso que nós devemos sempre, como Jesus nos ensinou, vigiar e orar.
Porque através dessas ondas mentais que nós emitimos, nós estamos em comunhão permanente com o mundo. Por isso que não é bom falar em doença, não é bom falar em problema, não é bom estar falando mal disso, estar falando mal daquilo, porque a partir do momento que você começa a pensar, você já está interferindo negativamente ou positivamente onde você vive, certo? E Emmanuel nos diz ainda que é no mundo mental que se processa a gênese, o início, o nascedouro de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito. Então, é na nossa mente que nós vamos estar interligados uns com os outros. Mas estamos interligados apenas com os espíritos desencarnados? A gente só recebe influência dos desencarnados? Ou a gente só influencia os encarnados, os desencarnados? Não. Nós estamos permanentemente em comunhão com os espíritos desencarnados e com os espíritos encarnados, através dessas ondas mentais. São energias tão fortes como a energia elétrica. São energias capazes de transformar, até mesmo de curar, de adoecer, dependentemente da energia que se lance. Certo? Então, vamos ter sempre cuidado com os nossos pensamentos. E é através do nosso pensamento que nós vamos interferir e recepcionar os pensamentos dos demais. E por que existe isso? A doutrina espírita, ela nos explica que nós somos, aqui é o corpo físico, certo? Mas nós somos um ser trino. Como encarnados, nós temos o corpo físico e temos o perispírito e que nos liga ao espírito. O espírito é tão sutil que ele não comanda diretamente o corpo físico. Ele se utiliza do perispírito, que é um corpo energético sutil, plasmático. Então, esse é o perispírito. E como se processa a nossa recepção e nossas emissões mentais para que a mediunidade possa aflorar? Existe aqui o chamado circuito mediúnico. O que seria esse circuito mediúnico? Eu trouxe essas imagens, gente, não são minhas. Essas imagens são tiradas na internet, certo? Então, o que seria o circuito mediúnico? Aqui nós temos um espírito desencarnado, certo? Um espírito desencarnado, que aqui ele está sem o corpo físico, mas ele tem o perispírito, que é seu corpo, que ele se utiliza no mundo espiritual. O perispírito para o encarnado é o elo, é o laço que liga o espírito ao corpo físico. E quando nós desencarnamos, esse mesmo perispírito ele vai ser o nosso corpo no mundo espiritual. Por isso que nós chamamos corpo espiritual, certo? Então, aqui é um espírito desencarnado. Ele vai querer interferir nessa criatura aqui, que é um espírito encarnado. O que é que ele faz? Primeiro, existe o envolvimento fluídico. Envolvimento fluídico, vamos tentar entender isso, porque isso é tão interessante, tão importante para que a gente possa compreender essas ondas mentais que nós vivemos, que somos influenciados, nos influenciamos reciprocamente. Então, esse espírito, ele vai mandar um pensamento que a gente vai chamar de vontade, apelo. O que é um apelo? É um chamado, é um convite. Ele vai mandar um convite, um apelo para essa criatura encarnada. Como é que ele vai fazer? Ele vai lançar essa onda mental para o perispírito do encarnado, e o perispírito vai mandar aquela onda para o nosso cérebro, o nosso corpo, que nós vamos perceber a influência, ou não, né? Nem sempre a gente percebe, desse espírito que está querendo nos influenciar. Aí, como é que ele começa? Ele começa primeiro com envolvimento fluídico.
começa a lançar fluidos, ondas. O que é um fluido? Fluido é uma matéria bem quintessenciada, e o fluido que a gente chama, por exemplo, é uma matéria que pode se expandir. Mas esse fluido, ele é o fluido, envolvimento fluídico, ele vai influenciar isso aqui. Depois que ele começa com essa onda psíquica, essa onda mental, mandando para esse espírito, a fim de influenciá-lo, então ele começa a estabelecer uma conexão perispiritual. Ou seja, esse perispírito, ele vai entrar em comunhão mental, conexão com esse perispírito do encarnado. E daí vai se estabelecer uma união mental. Ou seja, ele vai conseguir estabelecer uma união mental que muitas vezes é tão forte que ele consegue agir através de um comando mental. Esse mesmo circuito mediúnico, tanto ele se dá nas reuniões mediúnicas, como também se dá, é um processamento também que se dá nas obsessões. Não é? Então, por isso que a gente tem que estar sempre vigilante. Que tipo de onda mental nós estamos captando? O que é que vai dar, vai dizer que tipo de onda mental nós vamos captar? A gente vai ver daqui a pouco. Então, esse é o processo que se estabelece no momento da comunicação mediúnica, chamado de circuito. Por que circuito mediúnico? Um circuito seria o quê? Estabelecer aqui uma energia que vai unir essas duas criaturas. Um circuito fechado. Porque uma vai ficar telepaticamente ligada à outra. Nós estamos em constante processo mediúnico na nossa vida. Não só na casa espírita, não só para aqueles que se dizem médiuns, que trabalham como médiuns. Estamos nessa comunhão mental permanentemente com o mundo espiritual. Permanentemente. Por isso a necessidade da gente vigiar, da gente orar, da gente se conhecer, para a gente conseguir sutilizar nosso pensamento e, não é uma vontade, apelo, chamado, e dizer se nós vamos decidir, se nós vamos atender ou não esse apelo. Porque aqui, o médium, eu estou dizendo médium de um ponto de vista generalizado, todos nós temos o nosso livre arbítrio. A mediunidade ou a influência espiritual, ela não é uma coisa que venha e que a gente tenha que aceitar. Não é uma influência que a gente vai receber e a gente vai aceitar de qualquer maneira. Não, de forma nenhuma. Nós temos o nosso livre-arbítrio, aqui está dizendo apelo, chamado, convite. A gente é obrigado a aceitar os convites, os apelos, os chamados? A gente aceita quando a gente quer, não é? Então, esses apelos, esses convites são por nós aceitos. Nós estabelecemos ou não a onda mental com o mundo espiritual de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com as nossas vontades. Certo? Mas vamos prosseguir. Depois a gente vai ver qualquer dúvida em relação a isso, a gente volta, tá bom? Depois e explica melhor. Então, o que é que Allan Kardec diz aqui no livro que é o Espiritismo? Eu estou tentando, com isso, desmistificar a ideia de mediunidade. Porque muita gente fala, quando diz médium, acha que é um ser diferenciado, que é uma criatura especial. Médium somos todos nós. Agora, existe também aquelas criaturas que têm a mediunidade ostensiva, patente. O que é ostensiva? Uma coisa que aparece, que é visível. Então, essas criaturas a gente chama usualmente de médiuns, mas esquecendo-se que nós todos somos médiuns. E essas pessoas têm a psicofonia, têm a psicografia, existem vários tipos de mediunidade. Mas muitas vezes as pessoas acham que o médium é um ser especial, um ser que deve ser tratado de forma diferenciada, mas não é. Muitas vezes, geralmente eu digo isso porque sou médium, trabalho numa mesa mediúnica,
muitas vezes somos espíritos endividados, pagando os nossos débitos através do trabalho na seara mediúnica. A mediunidade é instrumento divino que nos é dado por concessão divina, a fim de que nós possamos, através desse intercâmbio com o mundo espiritual, fazer a caridade, praticar o amor ao próximo e saldar os débitos que muitas vezes, muitos de nós temos no nosso passado, que a maioria de nós tem no nosso passado. Então, esse é um instrumento de redenção do espírito. É um instrumento de trabalho. E Emmanuel diz uma coisa muito interessante. Ele compara a mediunidade a uma enxada. Ele diz que quando a gente pega uma enxada, a gente não usa. Olha, a enxada é um instrumento de trabalho, não é? E ele compara esse instrumento de trabalho à mediunidade. Ele diz que quando a gente pega um instrumento como uma enxada e deixa ela sem uso, o que acontece com ela? Ela enferruja. Ela fica depois inservível. Mesma coisa é a mediunidade. É o instrumento que, se a gente deixar de lado, vai enferrujar. E muitas vezes nós viemos aqui com o propósito de adiantar a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, e nós deixamos esse instrumento de lado, muitas vezes por medo de compromisso, quando nós deveríamos, e é uma faculdade que depois de estudada, praticada, é um trabalho que nós fazemos depois com muito gosto, com muito amor, porque nos dá também essa oportunidade de termos mais intimidade com o mundo espiritual e nós nos sentimos realizados com o trabalho. É um trabalho prazeroso, que nos dá muita satisfação. Não é uma coisa, a mediunidade não é um fardo, como muita gente encara. Porque para muita gente, trabalhar como médium é cumprir uma obrigação. E nós não devemos ver a mediunidade nesse sentido. E sim como uma faculdade que nos é facultada para adiantar o nosso progresso. Nos melhorar como espíritos. Que nos foi dada essa ferramenta através da misericórdia divina. Certo? Então, o que é que Allan Kardec diz aqui? As manifestações espíritas, de qualquer natureza, nada tem de maravilhoso sobrenatural. Não tem nada de maravilhoso sobrenatural. A mediunidade é uma lei. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações entre espírito aliás, do mundo invisível com o mundo visível. É uma coisa natural. Não é uma coisa especial, transcendente. O espírito somos nós. Nós somos espíritos. Hoje estamos encarnados. Amanhã estaremos como? Desencarnados. Ou alguém duvida que amanhã a gente vai estar no mundo espiritual sem o corpo físico, não é? Então, é uma faculdade natural do ser humano. Não precisamos ter medo da mediunidade, não. Alguém já se viu nessa situação? Ô, gente, desculpa. Olha, esse aqui encarnado, morrendo de medo dos desencarnados. Gente, quando eu vi essa foto pela primeira vez, eu digo, era eu. Eu morria de medo. Até compreender o que seria a mediunidade. Por isso que é tão importante o estudo, a compreensão. Dentro de uma casa espírita, curso sobre mediunidade, estudo sobre mediunidade, porque a gente vai desmistificar essa ideia de coisa de outro mundo, coisa sobrenatural. É uma faculdade natural. Não precisa. Hoje a gente está aqui, mas amanhã nós seremos esses aqui. Esse intercâmbio é uma coisa muito natural, muito normal. Não precisamos temer. Eu coloquei essa foto também para dizer que a mediunidade, quanto mais a gente evolui, mais a gente vai ter mediunidade. Quanto mais o ser humano
vai evoluindo, mais suscetível nós vamos ficar do intercâmbio com o mundo espiritual. Isso não quer dizer que todo médium seja alguém evoluído, alguém moralizado. Não é assim. Porque, como eu tinha falado antes, a mediunidade é dada também como instrumento de trabalho. E muitas vezes são as pessoas bem endividadas que vêm aqui com uma oportunidade de trabalhar como médium. Mas quanto mais a raça humana vai evoluir, mais a gente vai ficar sutilizado no pensamento, no corpo físico, e mais fácil vai ser esse intercâmbio com o mundo espiritual. Tá bom? E o Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer a lei, essa lei natural que trata desse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. De forma muito tranquila. E aí ele diz, como a mecânica nos ensina do movimento. É uma ciência como outra qualquer. Da maneira que existe a física para estudar determinados fenômenos, a biologia para estudar determinados fenômenos, existe o espiritismo, que é a ciência que estuda justamente essas leis que regem a interferência do mundo espiritual no mundo dos espíritos encarnados. Ok? E as comunicações dos espíritos? Será que toda comunicação do espírito, porque espírito é bom? Será que todo espírito que se comunica, a gente tem que acreditar tudo que ele diz? Quem são os espíritos? Os espíritos são seres que viveram na Terra, como nós. E quando a gente desencarna, a gente continua sendo o mesmo espírito, com o mesmo nível cultural, intelectual, moral. E não temos a condição de conhecer tudo. Porque a gente muitas vezes tem a fantasia de vai chegar no centro espírita e o espírito vai dizer que o passado, o presente e o futuro, e que eles sabem tudo e que eles são infalíveis. Existem no mundo espiritual, da mesma maneira que existe no mundo físico, espíritos bons e espíritos brincalhões, espíritos que não são esclarecidos, espíritos que querem fazer o mal. Não existe no mundo físico mesmo essas pessoas? Quando elas desencarnarem, elas serão as mesmas. Então lá também tem a mesma coisa. Então a gente deve fazer uma análise de tudo que nós recebemos no mundo espiritual. O próprio Kardec nos ensina isso. Que a gente não deve crer em tudo que os espíritos nos diz. Porque são criaturas como nós. Agora existem os espíritos sábios, aqueles mais evoluídos, que quando vêm nos trazer alguma mensagem, será sempre de cunho elevado, de propósito a nos ajudar na nossa evolução. E a evolução que a gente fala aqui é a evolução espiritual. Porque o que importa para nós, é a nossa evolução espiritual. Espírito que vai chegar para dizer que você vai ganhar um carro, uma casa e vai ter um emprego, esse que a gente deve ter desconfiança mesmo. Porque os espíritos realmente que são sábios e são evoluídos, jamais nos dirá coisas que não sejam de cunho moral. Porque essa interferência dos espíritos no nosso mundo físico e no nosso psiquismo, ele se dá pela necessidade que tem o mundo invisível a impulsionar o nosso progresso intelectual e moral. Essa é a razão de ser da mediunidade. É para nos ajudar na nossa evolução. Esse é a grande questão. Então, jamais a gente vai receber uma mensagem do mundo espiritual de forma correta, de um espírito evoluído, para tratar de questões materiais. Apenas de questões espirituais. Vamos voltar àquele quadro que a gente colocou antes. A vontade, apelo e o corpo, né, o médium e o comunicante. A gente disse que nós temos aqui, nós temos aqui a vontade, apelo. E esse corpo, nós aqui encarnados, nem sempre vamos
querer, podemos aqui exercer o nosso arbítrio, a nossa vontade, de aceitar ou não o apelo do espírito comunicante. Existem espíritos, como a gente falou ainda há pouco, que são bons e maus. Existe toda classe de espíritos, da mesma forma que existem classes diferentes de que as pessoas encarnadas. E nós estamos à mercê de influências boas e más. Concordam? E o que é que vai fazer com que nós recebamos mais influências boas ou más? É uma questão chamada, uma palavrinha que se diz chamada afinidade. Afinidade. Se esse encarnado, ele tem afinidade com o jogo, afinidade com a bebida, afinidade com ambientes em que se pratica a sexualidade de forma desregrada e irresponsável, que tipo de espíritos, de vontade e apelo ele vai captar? Ele vai aderir? Ele vai aceitar? Aquelas mesmas que nós temos as nossas propensões, as nossas ideias. Se eu sou uma pessoa inclinada aos desregramentos, é muito mais fácil eu receber, acatar uma vontade, apelo de espíritos o quê? Desregrados como eu. Mas se ao invés de eu ser uma pessoa desregrada, nós começamos a nos preocupar com a vida espiritual. Nós começamos a buscar a vida espiritual, a fazer preces, a estudar, a nos entregar a um trabalho filantrópico, a aderir a um trabalho na casa espírita. Que tipo de espíritos nós vamos começar a receber, a se aproximar de nós e nos influenciar? Os mesmos espíritos que têm as mesmas propensões, as mesmas ideias, os mesmos gostos. Porque a afinidade é justamente semelhança de gostos. Quando a gente começa a falar em doença, em problema, em situação, em crise, isso, aquilo e outro, que tipo de espírito é que vai fazer essa comunhão mental conosco? Pessimista, derrotista, caluniador. Nós vamos nos aproximar, receber a influência mental de espíritos dessa natureza. E nisso se inicia muitas vezes o processo obsessivo. Por isso nós devemos estar muito vigilantes ao nosso pensamento. Chegou um pensamento que a gente é imperfeito, então nós somos passíveis de receber toda espécie de pensamento. Mas chega um pensamento que a gente vê que tem uma característica de negatividade, o que é que a gente faz com esse pensamento? A gente tem duas opções. Ou a gente recebe e acata e aceita, ou a gente recebe e rejeita. Não é isso? Todos nós. Nessa situação, todos somos médiuns. Por isso que todos nós estamos permanentemente em contato com o mundo espiritual. Quando a gente chega num consultório médico, todo mundo falando em doença, em problema, eu sou mais doente, fulano, eu tenho uma dor. A gente sai de lá com a energia renovada. Como é que a gente sai? Não é não? A gente sai, ai meu Deus do céu, que energia horrorosa. Estou aqui, sai. Não é assim? Quando a gente está chegando num ambiente que a pessoa só fala em problemas, só fala em coisa ruim. A gente, por quê? Porque nós assimilamos essas ondas mentais. Mas nós temos antídotos para quebrar as ondas mentais negativas. E esses mesmos antídotos, ele faz com que nós captemos as ondas mentais mais sutis, mais elevadas, mais saudáveis, mais equilibrantes, tanto para o nosso corpo mental, psíquico, como para o nosso corpo físico.
O que seria esse antídoto? A prece, o pensamento positivo, a leitura edificante, um trabalho de caridade. Tudo isso são antídotos a essas interferências negativas que nós somos sujeitos, estamos sujeitos. Então, por isso que a necessidade sempre do orar e do vigiar, certo? Aqui, a cada um segundo as suas obras. Tá vendo aqui, ó? A gente não via isso nos desenhos animados, lembra? O anjinho e o demônio. A gente vive também assim. Entre pensamentos e sugestões positivas e entre pensamentos e sugestões negativas. E Jesus nos disse, ó, cada um segundo as suas obras. E essas obras não são apenas o fazer, mas o pensar, o aceitar, o acalentar. Certo? Nessa situação, nós temos sempre escolhas. E Jesus nos disse, curai os enfermos, ressuscitai mortos, limpai leprosos, expeli demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Isso não é mediunidade, gente? Será que a mediunidade não está em Jesus? Jesus era o grande médium, o médium de Deus, que estava em permanente comunhão com o Pai. E nós? Que tipo de médium nós somos? Emmanuel nos diz que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Mas nós sabemos que existe a espiritualidade mais negativa e a espiritualidade superior. Então, que tipo de médium nós somos? Que tipo de energia, de pensamento estamos aceitando, estamos acalentando? Lembramos que todos somos médiuns. E a quem que Senhor nós estamos servindo, né? Então, gente, espero que tenha sido... Eu queria falar também da mediunidade de uma forma mais abrangente. Então, muita paz, muita coisa boa, muitos pensamentos bons, muitas energias positivas para todos nós.